Você já parou para observar em como cidades do interior têm um céu estrelado tão bonito? E se eu dissesse que isso conversa muito bem com as ideias das Qlipots, aquelas forças ocultas da Cabala que erroneamente são vistas como perigosas ou demoníacas, mas na verdade são canais de transformação. É importante a gente trazer isso para o nosso debate porque não é muito incomum que a gente veja em nossa comunidade discursos que trazem essas Qlipots uma visão muito negativa, muito perigosa, que acabam afastando pessoas de um processo que pode ser necessário para elas. Pois se a gente for seguir essa associação de luz e sombra de forma literal, a gente pode fazer uma análise bem simples para entender que não é seguro você seguir unicamente a luz. Faz um teste, por exemplo, tenta observar o próximo eclipse solar sem nenhum protetor nos olhos e me diz se você vai continuar com sua visão intacta. A luz pode ser bela, ela pode ser guiadora, mas em excesso ela vai te cegar. E por isso é necessário que você tenha noção do que são de fato as Qliphots para que você não caia em discursos como esses. Você tenha embasamento para entender se isso ali é necessário para você ou não. Imagine uma árvore. Nessa sua imaginação de agora, você imaginou o tronco, as folhas e os frutos ou imaginou também as raízes debaixo da terra? As Qliphots são exatamente essas raízes escondidas. Elas não são frutos divinos como as Sephiroths, por exemplo. Elas são frutos de um processo divino que deu completamente errado. Quem explicou isso foi Isaac Luria, um cabalista do século XVI, também conhecido como Uari. Ele explicou que no início de tudo só existia a luz infinita, o Ein Sof. Para que o mundo e tudo que existe pudesse ser criado, essa luz infinita teve que se retrair em um processo chamado Tzimtzum. Nesse processo foi criado um espaço vazio onde a força criadora tentou canalizar a força divina em 10 vasos, ou os Kelim. Cada um destes vasos estariam ligados a partes diferentes da energia divina, como sabedoria, compaixão, severidade. O problema é que nesse momento da existência, onde o mundo, ou existência na verdade, se chamava Tohu, que significa caos, os vasos eles eram frágeis e não puderam comportar a luz divina. Então eles se quebraram em um processo que o Ari chamou de Shevirat HaKelim, ou a quebra dos vasos. Esse processo da quebra dos vasos ele fez com que parte da luz divina voltasse à sua fonte, mas a outra parte ela ficou presa nesses estilhaços, que formaram por fim as Qliphots, ou as Qlipots, como vocês preferirem chamar. Essas Qliphots, nesse aspecto, elas representam algo distorcido, algo fragmentado, mas não necessariamente mal. Elas não são lugares a se evitar, elas são experiências a se compreender, são partes de você que precisam ser exploradas com coragem. Aqui é importante deixar claro uma coisa, não é porque elas podem ser exploradas que elas devem ser exploradas por qualquer um, tá? Você precisa ter uma experiência, você precisa ter noção de para onde você está indo se você quiser de fato trabalhar com as Qliphots. Você já reparou que quando a dor aperta, certas verdades começam a se revelar? É como se a dor ela tirasse o verniz da realidade e mostrasse para você coisas que você antes não via. A Cabala de Hakash Barakash, um compilado de estudos ocultistas muito antigo, ensina que quanto mais escuro o ambiente, quanto mais escuro o lugar, mais forte brilha a luz. E ela fala justamente nesse aspecto das Qliphots. Então, trazendo para o que a gente acabou de falar, é como se o que está enterrado sob o peso da dor fosse realmente necessário, mesmo nesse processo divino, para que no mundo criado, no processo manifestado, que somos nós e tudo que existe, as Qliphots acabam sendo algo necessário a se explorar para que algo seja revelado a nós. Esse é o mesmo processo que os alquimistas chamavam de dissolve et coagula, dissolver para depois reunir de uma forma mais forte, mais elaborada e equilibrada. O ego se parte e então o que vem para a gente é algo purificado, não exatamente destruído. Carl Jung, aquele que por muitas vezes vai acabar se associando com o ocultismo de alguma forma, com um processo de desenvolvimento, porque a espiritualidade está ligada diretamente com o ser humano, ele fala sobre o processo de individuação, o processo de você confrontar as suas sombras, confrontar aquela parte de si mesmo que você rejeita. Ele fala que a árvore que quer alcançar os céus precisam ter raízes que chegam até o inferno. Em outras palavras, não há ascensão verdadeira sem contato direto com as suas sombras.
As clifas na tradição cabalista, elas representam essas sombras, partes rejeitadas ou distorcidas que ainda têm uma centelha divina que vocês precisam explorar. Ou melhor, que vocês podem explorar, não necessariamente precisam, tá? Isso é para casos específicos e cabe você analisar provavelmente aí num oráculo. Só é importante ter noção de que atravessar essas sombras, atravessar as clifas, vai fazer muita gente encontrar algo que outros, nesse discurso de demonizar essa prática, não encontram, um poder autêntico sobre si mesmo. Thomas Carlson, que não poderia deixar de ser citado nesse livro, ele fala em um trecho aqui sobre Satariel, algo que também encaixa muito bem nessa nossa lógica. Ele diz que no ponto mais escuro, a escuridão fulgura e torna luz. E aquele processo que eu falei lá atrás, o Tzim-Dzum, ele se encaixa também nisso. Porque se até o divino teve que se retrair para dar origem a tudo, por que você não faria isso também para se conhecer melhor, para dar origem ao seu verdadeiro ser? A jornada pelas Qlipots, esse processo que pode ser doloroso de encarar as próprias sombras, ele não deve ser evitado justamente porque ali você vai encontrar algo que ninguém pode tirar de você, que é o autoconhecimento pleno. Descer ao próprio inferno não é se perder, é encarar o que estava perdido. E ali, no escuro, onde ninguém mais pode te ver, você acende uma luz que nunca mais vai se apagar. Você é um universo inteiro. Dentro de você existem forças em constante movimento. Dentro de você existe uma árvore da vida com suas 10 sefirotes. Mas também existe uma árvore da morte com suas 10 clifotes. E aqui é importante dizer que elas não estão em movimento no sentido de estarem em um cabo de guerra, cada uma puxando para um lado e para o outro. Na verdade, elas são uma força de equilíbrio, de integração contra a fragmentação. Isso quer dizer que em você existe a nobreza, existe a compaixão, existe a sabedoria, mas em você também existe os traumas, os desejos esquecidos ou rejeitados, existe tudo aquilo de você que você foi forçado a reprimir para se ajustar a um mundo. As Qlipots, finalmente, elas não representam forças de fora, elas não representam demônios específicos que estão lá fora para te atormentar e destruir a sua vida. Na verdade, elas representam partes de você. Partes do seu ego, partes da sua essência que precisam ser conhecidas. Claro que aqui eu não estou excluindo entidades que realmente existem, que governam essas esferas. Eu só quero abrir os olhos de vocês para um processo de conhecimento, de shadow work, como é popularmente conhecido aí pela internet, né, da espiritualidade, de individuação, de você se conhecer mais, né? É importante que você entenda por esse aspecto primeiro, antes de tentar se aventurar com as entidades que governam ou habitam essas esferas. Assim você já vai ter uma noção melhor do que você vai encontrar por lá. Claro que se você for para lá, para essas esferas, explorar o que tiver para explorar lá, com a mentalidade cristianizada de que são demônios maléficos, forças terríveis e destrutivas, você vai encontrar isso lá. E para que você tenha uma noção ainda melhor disso que eu estou falando, isso não é novo. Isso já é contado desde mitos e deuses antigos, como Inanna, por exemplo, a deusa celeste que desce ao submundo, morre lá dentro, mas volta renascida e mais poderosa. Perséfone, por exemplo, também desce ao Hades e sai de lá como a rainha do lugar. Pra gente ser mais direto e mais moderno, a gente pode citar também personagens da cultura pop. Zuko, por exemplo, de Avatar. Ele era completamente perdido ali no seu desejo de se mostrar para seu pai, mas nesse processo dele tentar encontrar o novo Zuko que seria admirado pelo seu pai, ele acaba encontrando algo novo, algo que ele entende como algo superior àquela imagem que ele criou de seu pai. Vamos ser um pouquinho mais infantis também nessas comparações modernas. Em Steven Universe a gente tem um protagonista que herda muitos conflitos antigos, mas ele escolhe não fazer isso, ele escolhe trilhar um caminho novo. Ou seja, ele também encara algumas sombras e a partir desse encarar ele se descobre como algo novo e sabe que caminho vai trilhar. E para finalizar essas referências aí da cultura pop, eu vou citar a Jin, que contém um protagonista aí que literalmente morre para descobrir um novo poder. Assim como lá no começo, Inanna teve que morrer para se redescobrir mais poderosa, mais triunfante sobre o inferno, sobre o submundo também. Então, em todos esses exemplos que eu dei, desde a mitologia até a cultura pop, a gente sempre percebe o mesmo padrão, que é de encarar uma sombra, encarar
um caos para então ter uma redescoberta. E é através dessa redescoberta que acontece um despertar. E isso não vai estar presente só nessas referências mitológicas e populares. Isso também está presente no próprio hermetismo, que traz aquela máxima que diz: o que está acima é como o que está abaixo. Ou seja, o processo espiritual e o processo humano são espelhos. Não se trata só de cultuar o abismo cegamente, trata de reintegrar ele, porque ele já faz parte de você. Aquilo que você estiver evitando em si mesmo não vai desaparecer, só vai adoecer lentamente. Mas essa mesma coisa que adoece quando você ignora, quando ela é enfrentada, ela se transforma em um poder completamente autêntico, algo que não pode ser, como eu disse, tirado de você. Então, algo que você precisa ter em mente quando você estiver no seu processo espiritual ou mágico, é que você não vai ter uma elevação espiritual, um despertar espiritual apenas com luz, com brilhinhos e glitter. Você vai precisar descer as sombras, você vai precisar encarar tudo isso que muita gente por aí fala pra você evitar porque é coisa do demônio. Pensa bem na goetia, por exemplo. Tem muita gente por aí que é apaixonada pela goética, que quer praticar a goetia, mas não tem noção de que quando você evoca um espírito, quando você está diante de uma entidade ali na sua frente, ela sabe tudo de você. E que vantagem ela tem sobre você se ela consegue enxergar tudo e você não? Se você quiser mexer com a magia de verdade, você vai ter que encarar isso. Porque se você fingir que não tem sombra, você vai projetar ela nos outros. Como dizia Jung também, não dá pra deixar de citar ele mais uma vez. Desgraçado do Jung, não era do ocultismo, mas é mais citado no ocultismo do que muito livro por aí, do que muito magista antigo por aí. Ele dizia o seguinte: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar ele de destino. A jornada pelas Qliphothes ela é completamente difícil e por isso ela é um verdadeiro rito de passagem. A iniciação nas sombras, que é sugerida aí nos textos de Kenneth Grant, né, na corrente tifoniana, ela não é um pacto com demônios, ela é um pacto consigo mesmo. É nesse caos que você encontra a sua identidade, a sua magia visceral. É ali, nesse caos das Qliphothes, que você começa a entender que a sua verdadeira vontade, ela nasce da união da luz e da sombra, da disciplina e do desejo, do instinto e do espírito. Descer nas Qliphas não é se perder. O Ari, que eu citei lá no início, que explicou tudo isso de forma excepcional, ele fala que a verdadeira evolução, né, a verdadeira divinização, acho que essa é a melhor palavra para resumir o que ele fala, ela acontece através do Tikkun, ou a reparação das faíscas. Então, se você faz esse processo de reparação, onde você encarar essas sombras para encontrar ali uma luz, você já está fazendo um processo de divinização, né, para você ascender, para você despertar. Então, se até no processo de manifestação ocorreu essa reparação, né, esse tikkun, reparação das faíscas perdidas, isso pode acontecer com você também. Quando você encara essas sombras, quando você começa a adentrar nos túneis qliphóticos, você também tem esse processo de despertar. Porque a luz que nunca conheceu a escuridão, ela é muito frágil. Mas aquela que você encontra no fundo do poço, essa ninguém vai tirar de você. E se você sente que tem algo dentro de você precisando dessa reparação, talvez seja a hora de dar o primeiro passo, com coragem, com lucidez e com verdade.